Se você já tentou de tudo e mesmo assim não consegue cumprir de jeito nenhum as suas metas, talvez o erro não seja nem a falta de vontade ou alguma ferramenta que você utiliza, mas sim a forma como você cria as suas metas. Nesse vídeo eu vou te mostrar o método SMART e como você pode transformar uma ideia solta ou uma vontade em uma meta que realmente você consiga cumprir. Simbora pro vídeo? Tá, então vamos lá. O que seria uma meta SMART? Basicamente, SMART é a abreviação dessas 5 palavrinhas aqui, que vem do inglês. Obviamente, a palavra SMART já é um termo em inglês, mas que significa specific, uma meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Esses são os 5 critérios que sua meta precisa cumprir para que ela seja uma meta forte e que você não acabe desistindo dela ou deixando de lado porque ela é muito vaga ou genérica. E depois que a gente entender esses 5 pontos, a gente vem aqui para 3 exemplos que eu trouxe, sendo uma meta mais genérica e como ela se tornaria uma meta smart. E vocês vão ver a diferença que fica. Então vamos lá, começar a explorar a primeira letra, que seria a letra S, específica. O que a sua meta precisa ter de específica? Sua meta precisa ser o mais detalhada e direta possível, né? Porque dessa forma você vai conseguir ter uma visualização um pouco mais concreta do que você realmente quer e fica muito mais fácil de você agir porque você já vai ter alguns tipos de direcionamentos na própria descrição específica da sua meta. Então, uma meta genérica seria algo como: quero crescer nas redes sociais, eu quero melhorar a minha empresa, eu quero melhorar a minha saúde. Você vê que são metas muito vagas e específicas e facilmente você vai acabar desistindo. Então, o primeiro ponto, o primeiro critério que a sua meta precisa cumprir, ela precisa ser uma meta específica. Nos exemplos vai ficar mais fácil de vocês perceberem isso. A segunda letra seria o M, de mensurável. Sua meta, ela precisa, você precisa conseguir medir a sua meta, né? Mensurar a sua meta, para que dessa forma você consiga entender se você está tendo algum progresso, se você está evoluindo ou simplesmente você parou. Então, sua meta tem que dar para medir. Você precisa saber como você vai chegar. Então, vamos supor que seja um número. Eu quero atingir um peso específico. Você precisa ter um número para você saber se você está subindo ou descendo, se você está conseguindo perder peso ou não. Se for para o seu negócio, eu quero ter mais cliente. Você vê como ela é muito vaga. Então, essa letra M é para você mensurar. Eu quero ter mais clientes, quantos clientes? Eu quero ter mais 20 clientes. Então, sua meta também precisa ser mensurável. Então, você precisa de um número. Qual é o número, volume ou quantidade específica de algo que você está buscando? A terceira letra seria atingível. E o que isso quer dizer? Sua meta precisa ser realista. Não adianta você hoje, por exemplo, receber R$ 2.000 de salário e daqui a 6 meses você está querendo receber 100 mil. É uma meta irreal. Então, se você trabalha com uma meta irreal, obviamente você vai desistir. Então, sua meta precisa ser realista, né? Você tem recursos para cumprir, você tem tempo, de repente você quer abrir um negócio, mas você não pode largar o seu trabalho atual. Então, você não vai ter capacidade de fazer, mesmo que você fique sem dormir, porque não é uma meta realista. Então você precisa ter um aspecto um pouco mais criterioso dentro desse ponto. E uma meta que tenha âmbito e atinja o critério atingível, ela não necessariamente é uma meta fácil ou fraca, né? É uma meta desafiadora, mas uma meta ao mesmo tempo realista. Porque se você coloca uma meta muito desafiadora e difícil, né, muito absurda, você vai desistir, porque você não vai ter a sensação do progresso, você não vai conseguir ver que você está avançando, porque você colocou uma linha de chegada muito distante da sua linha de partida. Então, tenha isso em mente, que sua meta também precisa ser atingível. Não tente é, tirar algo da sua realidade, porque você vai se frustrar. Então, tenha isso em mente também. A próxima letra seria relevante. O que é uma meta relevante? Esse para mim é um dos pontos mais importantes dentro de uma meta smart, porque ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que estar conectada com alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio, enfim. Por quê? Porque sem esse porquê forte, literalmente, né, você acaba desistindo, você acaba largando essa meta. Então, por exemplo, se a gente for falar de uma meta de saúde, se ela tiver atrelada com alguma coisa que você está buscando, por exemplo, se você está com algum problema de saúde ou doença, aí essa meta específica, né, essa meta
tem uma relevância para você, porque você precisa atingir algum indicador de saúde para poder ter uma qualidade de vida melhor, você vê como é muito mais forte, né? Tem um porquê de você não desistir. Vamos dar um exemplo aqui de um negócio. Você precisa atingir um determinado valor financeiro de clientes ou de vendas, porque senão seu negócio vai fechar. Então, existe um porquê muito forte para você estar criando aquela meta, para você estar querendo atingir aquela meta. Então, ela precisa ter uma certa relevância para que você não desista, para que você não largue no meio do caminho, como a maioria das pessoas acabam fazendo, por quero juntar dinheiro, eu quero melhorar o meu emprego, mas não sabe exatamente o porquê, né? Não tem isso muito claro na sua mente. E o último ponto seria uma meta temporal. O que seria temporal? Tem um prazo. Quando é que você quer atingir isso? Porque às vezes a gente fala, como eu botei no exemplo ali, eu quero juntar R$ 10.000, mas quando? Até quando? Quando é que termina isso? Daqui a um mês, daqui a 3 meses, 6 meses? Porque quando você consegue ter esse marco temporal, você consegue fazer um trabalho de um plano de ação reverso. Então, se eu quero atingir isso em 6 meses, o que é que eu preciso fazer mês a mês, ou semana a semana, ou diariamente, para que eu consiga atingir essa minha meta nesse tempo que eu estipulei, né? Então, colocar esse tempo ajuda o nosso cérebro também a sair do campo da ideia, de querer só e realmente colocar a gente em movimento, porque a gente tem um senso de urgência atrelado à nossa meta. Então, basicamente, são esses 5 pontos que uma meta smart precisa ter. E agora eu vou te mostrar os exemplos aqui de como seria uma meta smart. Vocês vão ver a diferença da força e a diferença da clareza que uma meta vaga tem, né, para uma meta smart. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui seria ter uma meta de abrir o próprio negócio. Você vê, quero abrir meu próprio negócio. Isso aí a gente ouve bastante as pessoas falando, mas é uma meta muito vaga. Quando você quer abrir? Que negócio é esse? Como é que vai fazer? Em quanto tempo você quer abrir? Você vê quantas lacunas ficam abertas, né? Então, se a gente transformar essa meta numa meta smart, como é que ela seria? Então, vamos lá. Específica. O que exatamente eu quero fazer, o que exatamente eu espero ali, né? Então, aqui no meu caso, eu coloquei abrir um negócio de consultoria de marketing para autônomos. Você vê como eu fui bem específico no que eu quero. Como é que eu consigo torná-la mensurável, né? O quanto? Eu preciso de 3 clientes pagantes para saber que essa meta realmente vai funcionar. Então, eu coloquei um número que vai me dar um parâmetro de que aquilo está funcionando. Atingível, né? Como eu vou fazer isso? Então, consolidando com o meu trabalho atual e oferecendo atendimentos individuais. Então, você vê que o atingível é aquele ponto que a gente fala de uma meta realista. Se eu falar assim, eu quero abrir um negócio de consultoria de marketing para autônomos, e eu simplesmente digo que vou largar meu emprego, não é uma meta realista. Todo mundo tem conta, boleto para pagar, então eu preciso ter a clareza de que essa meta é realista. Então, vou ter que conciliar ela com o meu trabalho atual e oferecendo atendimentos individuais para um determinado número de clientes, porque é o tempo que eu vou ter, né? Então, quando a gente fala lá de algo que é atingível e realista, eu não falo só de dinheiro, de recurso, mas eu falo também de tempo, né? Para essa meta acontecer, eu preciso que eu tenha tempo de executá-la. Essa meta aqui, como ela pode se tornar relevante? Exatamente sabendo o porquê de eu estar fazendo isso, né? Então, porque eu quero sair do CLT e ter mais segurança e também uma liberdade de agenda, geográfica, enfim, eu preciso ter um porquê muito forte para que motive essa meta a ser realizada. Para toda vez que eu pensar, caramba, hoje não, hoje eu estou cansado, não vou fazer isso, eu lembro, caramba, eu preciso sair da CLT, eu preciso ter mais segurança financeira, porque também eu preciso ter mais liberdade geográfica de agenda, enfim. É importante você ter esse porquê forte. E o T de temporal, para quando eu quero que isso aconteça, né? Eu quero que aconteça até o dia 15 de fevereiro de 2026. Então, essa meta deixa de ser uma meta vaga, de quero abrir meu próprio negócio, e ela se torna uma meta smart. Então, quando você lê ela por completo, você meio que já tem um plano de ação para executar. Então, eu quero abrir meu negócio de consultoria de marketing para autônomos, validando com 3 clientes pagantes até 15 de fevereiro de 2026. E 26. E eu vou fazer isso conciliando com o meu trabalho atual, para depois eu conseguir sair do CLT para ter mais segurança e liberdade. Então, você vê que eu consigo praticamente ter um plano de ação, um plano de execução, né, dentro da própria construção da meta. Então fica muito mais factível de você executar essa meta.
Vamos ver aqui o próximo exemplo. O exemplo 2, juntar R$ 10.000. Então, a maioria das pessoas faz o quê? Ah, eu quero juntar dinheiro, eu preciso juntar mais dinheiro, eu preciso economizar. Mas é muito vago, economizar quanto? Quando? Como? Em quanto tempo? E qual é a meta que você quer atingir, né? Então, transformando essa meta numa meta smart. Ela é específica. O que eu quero fazer? Eu quero juntar R$ 10.000 para ter uma reserva de emergência. Então, eu já estou estipulando o valor que eu quero e o porquê que eu quero daquilo ali, né? Para que eu quero. Mensurável, guardando R$ 1.250 por mês. Então, já estipulei um parâmetro que vai me fazer mensurar se eu estou no caminho certo ou não. Então, eu preciso juntar R$ 1.250 por mês. Se eu chegar em um mês e conseguir juntar mais, opa, eu estou avançando da minha meta. Um pouquinho menos, opa, eu estou regredindo um pouquinho. Então, você precisa de um parâmetro para mensurar se você está no caminho certo ou não. Como eu vou fazer isso, né? O atingível. Eu vou precisar fazer alguma coisa. Então, eu vou cortar gastos e vou fazer 2 trabalhos extras por mês para conseguir atingir esse valor específico que eu coloquei. E o porquê eu quero fazer isso, né? Porque eu porque eu não quero viver no aperto, não quero viver tomando decisões erradas dentro do meu negócio, porque eu não tenho uma reserva pessoal guardada. Então, um porquê forte, né? Eu preciso ter uma certa liberdade de decisão, eu não quero viver nessa angústia de estar sempre dependendo do meu negócio dar certo para eu poder pessoalmente também fazer meus investimentos, minhas compras, minhas viagens, desejos, enfim, pagando minhas contas. E temporal, como seria isso? Colocando um prazo. Para quando eu quero juntar esses 10.000? Até 30 de junho de 2026. E aí, como é que ela ficaria? Eu quero juntar R$ 10.000 até 30 de julho de 2026, guardando R$ 1.250 por mês, ajustando meus gastos e fazendo um trabalho ou 2 trabalhos extras mensais para criar uma reserva e depois ter mais liberdade nas decisões do meu negócio. Enfim, eu consigo agora ter praticamente um plano de ação também do que eu preciso fazer a partir de agora. Então, mais um exemplo de meta smart sendo construída. E a terceira e última, meta mais pessoal, né? Que a gente acaba, eu até comentei aqui na explicação, quero cuidar mais da minha saúde. É uma meta muito aberta, muito vaga, e realmente você acaba desistindo, largando a academia, largando a atividade física, porque você não tem ela estruturada muito bem na sua cabeça. E como é que a gente transformaria ela numa meta smart? Vamos lá. Eu preciso criar uma rotina de atividade física simples que não dependa de academia. Como é que ela pode se tornar mensurável, né? Quanto? Ah, eu preciso fazer 30 minutos de exercício 4 vezes por semana. Como seria atingível? Eu preciso fazer algo caminhando no parque ou fazendo treinos em casa a partir de vídeos do YouTube. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu estou me sentindo muito cansado, estou com dor nas costas e com falta de energia no dia a dia. Em quanto tempo eu quero fazer isso, né? Eu quero começar ainda esse mês e manter por 3 meses seguidos. Então você vê como a gente consegue cumprir todas as etapas e tem novamente um plano de ação. Tá, vou atualizar aqui que eu acabei vendo que não está atualizado, mas fica mais ou menos assim. Quero criar uma rotina de exercício sem depender de academia, começando esse mês e mantendo por 3 meses, com apenas 30 minutos de treino, 4 vezes por semana, para eu ter mais energia e parar de viver cansado. Então, com esses 3 exemplos, vocês começam a perceber exatamente o que é uma meta smart e a força que ela tem comparada com metas que são mais vagas e genéricas, vamos dizer assim, né? Então, sempre que for montar a sua meta ou revisar até, eu recomendo até você revisar suas metas atuais. A gente está chegando aí num período que a gente costuma estar revisando ou até criando novas metas. Então, olhe para suas metas agora e veja se elas são específicas o suficiente, se elas são mensuráveis para você poder acompanhar se está dando certo, se elas são realistas, né, atingíveis, se você realmente vai conseguir, existe uma probabilidade de você conseguir, se ela é relevante para você, se ela é forte o suficiente para você se manter fiel, né, para atingir o seu objetivo, e se você colocou um prazo para chegar nessa meta, atingir, para que você tenha esse ponto de largada e esse ponto de chegada. E se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou, deixa seu joinha aqui, se inscreve também no canal e envia para aquele amigo que está precisando dessa dica também. E eu deixei esse vídeo também aqui que vai te ajudar agora que você tem a sua Meta Smart, viu?